virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos aprópria. Comumente, pelo verso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nucas que lhe cercam na vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defeições de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio, através da incessante renovação. Emmanuel, Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier. Então, essa mensagem fala tudo sobre a lição de hoje, né, que é o capítulo 10. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Então, nós já vimos o perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. E hoje ficou para mim os itens 9 e 10, que é o argueiro e a trave no olho. Eu vou ler o item 9, que já explica, dá uma explicação geral sobre o texto. Então, essa passagem está em Mateus, né, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Então, o argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Ó, já uma liçãozinha para a gente fazer, que é difícil.
difícil, mas é uma maneira da gente se conhecer. Então, faz de conta que a gente olha no espelho, aí faz de conta que a gente está olhando como uma outra pessoa. Aqui fora eu sou uma outra pessoa, vendo o que aquela pessoa do espelho tem dentro de si, como ela age, quais são os sentimentos, né? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Então eu posso ser caridoso, mas se eu for orgulhoso, acabou meu merecimento, né? Já anulou tudo que foi feito. Porque a caridade verdadeira, ela é humilde, ela não é orgulhosa. Com efeito, um homem bastante bom para ter na importância de sua personalidade, na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. O orgulho e a vaidade, nós, né, vemos isso sempre nas lições de Jesus. É o nosso grande obstáculo. Se a gente conseguir, nem que for um pouquinho, combater o orgulho e a vaidade, nós já podemos nos sentirmos vencedores ao voltar para a pátria espiritual. Porque ele é um grande obstáculo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Então, agora eu vou comentar um pouquinho sobre a lição. Primeiramente, o que é um argueiro? Antigamente eu falava arqueiro, mas não é arqueiro, é argueiro. Então, ele descreve, Jesus sempre falava por parábolas, por comparações. Então, Jesus chamou de argueiro pequenos pedacinhos de palha, de madeira, cisquinhos, que isso na realidade era uma comparação com os defeitos que a gente pode ter, né? As qualidades, então ele descreve como argueiro. A trave se refere a uma viga de suporte de carga em uma casa ou estrutura. Por exemplo, a trave num jogo de futebol. O jogador vai lá, joga o jogo, bateu na trave, não entrou no gol, né? Então a trave é aquele pedaço de pau que segura para formar o gol. Então seria o quê? Uma coisa bem maior do que lá o cisco, então seria uma deficiência muito maior, um erro muito maior. E então, como que alguém que tenha essa trave pode julgar quem só tem um cisquinho, né? Que fez uma coisa bem pequenininha. Então, não tem nem lógica, né? Uma coisa dessa. E aí, quando Jesus disse, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave
no vosso olho, ele quis nos ensinar que antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas por nosso próximo, devemos examinar nossa própria conduta, fazendo uma severa crítica do nosso modo de proceder. Então, é para dentro de nós que devemos olhar, voltar a nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo e assim corrigir os defeitos e imperfeições. Então, é a nossa verdadeira, pelo menos o começo da nossa verdadeira reforma íntima. Então, primeiramente, é olhar para dentro de nós e ver o que a gente está fazendo de errado, onde a gente está errando. Porque nós não devemos esquecer que nós moramos num planeta de provas e expiações, que somos espíritos imperfeitos, ainda em aprendizado, ainda bem lá atrás, ainda já encontramos Jesus, já aceitamos Jesus, já temos certo conhecimento do bem, do mal, já demos o primeiro passo, mas ainda necessitamos de muito conhecimento, muito trabalho na seara de Jesus para podermos nos melhorar. Quando Jesus disse que primeiro devemos retirar a trave do nosso olho, para que possamos tirar o arqueiro do olho do nosso irmão, Jesus nos mostra que se ainda encontramos dificuldades para nos livrar de nossos defeitos e vícios, que constitui a trave em nosso olho, não devemos, consequentemente, ser rigorosos ao exigir dos outros que superem suas próprias fraquezas. Então, se a gente ainda não consegue superar as nossas fraquezas, como que a gente vai querer exigir do outro que ele supere, que ele faça melhor, que ele seja perfeito? Nós ainda não somos. No mundo ainda não tem nenhum espírito perfeito. Isso a espiritualidade maior deixa bem claro. Nosso mundo ainda não tem espíritos perfeitos. O único que passou por aqui perfeito foi Cristo, foi Jesus. E a gente sabe o que aconteceu, nem aceitamos, entendemos errado, e hoje, 2000 anos depois, ainda estamos tentando entender o ensinamento que ele passou para nós. Devido à nossa imperfeição, nos é muito difícil superar as fraquezas e vícios. Lembremos de que com nosso irmão sucede o mesmo. É prática muito comum vermos as faltas dos outros antes de percebermos os erros que nós mesmos cometemos, fruto do orgulho e vaidade do homem. Pois apenas quem não comete erros está apto a apontar as falhas do próximo. Então, se eu fosse perfeita, eu poderia apontar a falha de qualquer outro. Mas eu estou bem muito longe disso. Como que eu vou apontar a falha do meu irmão? Não tem condição. As pessoas de maior progresso espiritual e que menos erros cometem, ao invés de julgar com rigor as faltas alheias, são as mais indulgentes e compreensivas para com as fraquezas do próximo. Então, quem já é evoluído, um espírito evoluído, se a gente pensar em como Jesus agia, com as pessoas que se aproximavam dele,
Até uma vez conversando, alguém, eu não me lembro quem, falou assim, nossa, e se a gente de repente encontrasse Jesus e o que ele falaria pra gente, né? O que, sabendo, né, o quanto a gente erra, o quanto ainda somos imperfeitos. Aí eu pensei um pouquinho, falei, ele não falaria nada, ele só acolhe. Ele acolhe, abriria os braços e ele nos acolheria. E que ele sempre falava, né? Vai em paz, siga seu caminho e não peque mais. E era exatamente isso que ele poderia encontrar o pior bandido, o político mais corrupto que tenha no planeta, que era simplesmente isso que ele ia fazer. Ele ia acolher. Meu filho, não peques mais, ouça, vai em paz. E aí, o toque do Cristo, a luz do Cristo dentro dele, com certeza ele ia mudar. Ele ia receber a primeira sementinha para a mudança. Uma pessoa verdadeiramente caridosa jamais apontará os defeitos do próximo. Apontar as faltas do próximo é atitude avessa à caridade, pois a caridade tem como principal característica a indulgência do homem para com seus irmãos. A caridade é sempre humilde, caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro, que é o que o texto já nos falou, né? O principal empecilho para o progresso do espírito é o orgulho, por ser o pai de todos os vícios e a negação de muitas virtudes. Devemos combatê-lo através da humildade, que nos faz reconhecer as próprias faltas, e da prática cotidiana da indulgência e da caridade. Quanto mais reconhecemos nossas próprias faltas, tanto mais indulgentes seremos com os outros. Então, é muito fácil julgar. Ontem eu estava fazendo esse texto, estudando o texto, né? Estudei, escrevi, aí dali a pouquinho foi horário do BBB e eu fiquei olhando o BBB. Aí, de repente, estavam todos os participantes assim, sentadinhos lá, aí eu fiquei olhando e falava, e veio na minha cabeça, nossa, mas aquela participante é toda cheia de botox, de tudo que é que nossa, que coisa horrorosa. Aí na hora veio assim, você não está acabando de estudar, que não pode julgar. E eu já estava julgando. Na hora foi assim, eu olhei, gente, e aí eu falei, gente do céu, olha como é fácil julgar. A gente nos mínimos detalhes, você olha e pá. Ao invés de olhar o lado bom deles, eles são alegres, são aquilo, não vai olhar que um é bombado, o outro tem botox, o outro. Né? É incrível, gente, é muito difícil não julgar, mas é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Então, quando olha, já vem aquilo que é automático, fala, opa, pede por um anjo da guarda, tira esse sentimento de mim, porque não é isso que tem aqui, né, que é o correto. Vamos tentar olhar o lado bom de cada um, olhar as qualidades e não os defeitos. E, infelizmente, a gente ainda olha primeiro os defeitos. E ainda se olhasse e ficasse quieto, mas não, nossa, que bombado, que não sei o que.
apareceu a imagem deles, eu já comecei a julgar um por um. E graças a Deus que eu logo, a hora que veio isso, eu falei, opa, acabei de estudar, já estou fazendo tudo errado. E aí, assim, para concluir, antes de julgar os atos do próximo, examinemos com honestidade nossas próprias ações e então perceberemos que também cometemos falta e necessitamos da indulgência e da compreensão de todos. Então, que Deus nos abençoe e que sigamos em paz para os nossos lares. Obrigada pela paciência de todos.